Olá, meus amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Esse é o texto base para as nossas considerações a partir de hoje. O texto anterior é o texto em que nós encontramos a narrativa da água transformada em vinho da melhor qualidade, nas bodas lá em Caná da Galileia. E ao terminar essa narrativa da água transformada em vinho, João nos informa que Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos foram para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que ficava junto ao mar da Galileia, e foi a cidade que foi o centro das atividades de Jesus durante o seu ministério na Galileia. Mas eles não ficaram ali muito tempo, naquela ocasião, porque estava próxima a Páscoa dos judeus, e então eles foram para Jerusalém, para participar da festa. E foi lá em Jerusalém que Jesus vivenciou algumas situações que nos ajudarão em nossas reflexões a partir de hoje. Então vamos ler o texto, João capítulo 2, versos 13 até o 25, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e também os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, de Caná para Cafarnaum e de Cafarnaum para Jerusalém, para a comemoração da Páscoa, que era uma das 3 festas que aconteciam em Jerusalém e das quais todo homem judeu deveria participar. As 2 outras eram o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E ali em Jerusalém, conforme nós vimos aí no texto, Jesus ele expulsa do templo com um azorrague, que era uma espécie de chicote feito de tiras de couro. Ele expulsa do templo com esse azorrague os vendedores. Ele derruba a mesa dos cambiadores e espalha todo o dinheiro. E a explicação para essa atitude, os discípulos a encontram ao se lembrarem de uma profecia acerca do Messias que está lá no Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me devorará. E também já nessa ocasião, Jesus fala da sua morte e ressurreição ao 3º dia, ao dizer: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do seu corpo. E muitos em Jerusalém nessa ocasião, vendo os sinais, manifestaram crer em Jesus. Mas, interessantemente, João informa que Jesus não confiava muito naquela crença deles, porque, explica João, Jesus conhecia bem o que havia no coração do homem. Então, essa é a passagem que eles apresentam, e dela nós vamos tirar algumas considerações a partir de hoje. E qual poderia ser a nossa primeira consideração, a consideração para hoje, para esse vídeo?
Eu penso que nós podemos considerar primeiro sobre a existência desde aquele tempo, chegando até hoje, de exploradores da fé do povo, exploradores da nossa fé. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Exploradores da fé do povo. Será que existe isso? Infelizmente a resposta é sim. Sempre existiu e ainda existe. E creio, sempre existirá enquanto Cristo não voltar. Como não nos é possível aqui falarmos de todas as ocorrências, nós vamos ver, eu quero apresentar, assim de forma bem breve, superficial, essa presença de exploradores em 3 momentos. Primeiro no judaísmo, segundo no catolicismo e o terceiro, mais atual, no seio das nossas igrejas evangélicas. O primeiro momento está aí no texto que nós lemos. Aí no texto nós vemos no templo em Jerusalém, na religião judaica, a presença de exploradores como vendedores e cambiadores ou cambistas. Isto é, pessoas que comercializavam os animais e outros produtos necessários para os sacrifícios. E também pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro estrangeiro. Agora, talvez essa prática de fornecer o necessário para o sacrifício não fosse uma prática ruim em si e por si mesma, se os sacerdotes não tivessem, entre aspas, crescido o olho e estabelecido um negócio altamente lucrativo de venda de animais e câmbio de moedas estrangeiras. Como bem disse Warren Wiersbe, sem dúvida esse mercado religioso era conveniente para os judeus que percorriam longas distâncias para adorar no templo. Mas com o passar do tempo, essa conveniência deixou de ser um ministério e se transformou num comércio. O mais triste é que os comerciantes realizavam suas transações no pátio dos gentios, no templo, lugar onde os judeus deveriam ir ao encontro dos gentios para lhes falar do verdadeiro Deus vivo. Qualquer gentio que estivesse em busca da verdade, dificilmente a encontraria no meio de tantos mercadores religiosos do templo. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é um acontecimento no catolicismo, que foi a venda de indulgências. A venda de indulgências foi uma das práticas católicas que, entre aspas, inspirou os reformadores, especialmente Martinho Lutero. O termo indulgência significa absolvição de pena, ofensa ou dívida. Absolvição de pena, ofensa ou dívida. Então, dentro da doutrina católica, que nós não vamos aqui discutir e nem contestar, porque não vem ao caso, a igreja, representada pelo seu sacerdote, tem o poder de absolver uma pessoa da culpa do pecado, mesmo depois da sua morte, se ela foi para o purgatório, que é uma doutrina católica, né? Mais ou menos assim. Acontece que essa absolvição começou a ser concedida por certa quantia de dinheiro, ao invés de ser concedida gratuitamente. E talvez o maior nome no comércio de indulgências seja o de, acho que é assim que pronuncia o seu nome, né? Johann Tetzel, ou João Tetzel, né? Que foi um frade dominicano e pregador católico que viveu entre 1465 e 1519. Tetzel chegou a ser acusado de vender indulgências até mesmo para pecados ainda não cometidos, uma espécie de perdão total. E é dele uma frase que ficou conhecida na história, que diz assim: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Então esse é o segundo momento. E o terceiro momento ocorre em nosso meio evangélico.
vendedores de bênçãos. Em algumas igrejas, as promessas de bênçãos são parte principal das suas programações, especialmente as promessas de prosperidade. Mas essas bênçãos, em muitos casos, têm um preço. E a criatividade é grande, vai desde o uso de objetos simples, vinculados a algum trecho bíblico, até mesmo a entrevistas com supostos demônios. Então, exploradores da fé do povo, nós vemos isso aí no texto. Uma prática que talvez tenha começado em benefício do povo que vinha de longe, de onde era muito difícil trazer um animalzinho para o sacrifício, acabou por se tornar uma forma de explorar, enriquecendo aqueles que a praticavam. Exploradores da fé já existiam no tempo de Jesus, na religião judaica, estiveram e talvez ainda estejam presentes dentro do catolicismo e estão presentes em nosso meio também, no protestantismo, no meio evangélico. Exploradores da fé sempre existiram, continuam e continuarão a existir e estão se multiplicando. Em alguns casos, as pessoas são enganadas e exploradas porque estão fragilizadas emocionalmente. Mas, e fica aqui a exortação, o alerta, em outros casos, as pessoas são enganadas porque são gananciosas. E nesse caso, talvez sejam enganadas muito mais pela sua própria ganância do que propriamente por algum explorador da fé. E para terminar, eu quero citar parte de um poema, entre aspas, não sei se é bem um poema, de Cícero Alvernaz, que tem como título Quanto custa uma bênção? Quanto custa uma bênção? R$1, R$100, R$1.000, R$1 milhão? Quanto custa uma bênção? Está no preço do dia, hoje está em promoção. Andam vendendo Jesus, às vezes em forma de cruz, de cruzeiro, de santinho, de vela e de patuá. Vendem em forma de azeite, de lencinho e de leite. Alô, quem quer comprar? Em forma de reza e simpatia, de benzeção e folia. Andam vendendo Jesus em forma de água ungida, até de roupa benzida, promessa de cura total. E quando se escreve uma crítica por causa dessa política, desligam e excluem o tal. Quanto custa uma bênção? A bênção de Deus não tem preço. Jesus já pagou alto preço dependurado na cruz. E hoje o que muitos fazem? Zombam da simplicidade, prometem prosperidade no sítio e na cidade, tudo em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, exploradores da fé do povo, infelizmente, existem. Não podemos nos deixar enganar e nem generalizar, achando que porque um é enganador, então todos o são. Próxima semana, nós vamos à segunda consideração nesse texto, que vai falar sobre o zelo de Jesus para com a, entre aspas, casa de Deus. Não perca. Acho que da próxima vez o vídeo vai ficar menor do que esse, né? Esse ficou um pouquinho mais extenso do que os demais. Deus abençoe a sua vida. Amém.